Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do IEL Orienta para falar um pouquinho sobre carreira, sobre escolha profissional. Eu sou Kathleen Gomes, sou psicóloga e também atuo no IEL. E hoje eu vou ter o privilégio, de entrevistar o entrevistador. Então estamos aqui com Alexandro Andrade, que também é psicólogo, e ele vai falar um pouquinho sobre como foi esse processo de escolha, que eu acredito que todo mundo tem essa curiosidade, Essa pessoa que tem falado ao longo desses episódios, com vocês, entrevistando outras pessoas que também teve seu momento de escolha, como todo mundo teve. Oi, Alex, tudo bom? Olá, Kathleen. Tudo bem, sim. Então vamos lá, Alex. Vamos matar a curiosidade do pessoal. Como foi o seu processo de escolha profissional? Bora lá. No processo de escolha profissional, eu lembro que desde criança eu tinha um sonho de ser professor. Eu lembro que pegava meus filhos, botava lá para a escola e eu ia dar aula. Desde criança. Inicialmente eu sonhava em ser professor. Então eu comecei com gestão de pessoas. E lá nesse curso eu vim conhecer a psicologia. Então pagando uma disciplina, Fundamentos do Comportamento Individual, que eu lembro até hoje, fez com que eu despertasse meu interesse pela psicologia. E eu lembro de uma frase de um autor que dizia que a gente só consegue desejar o que a gente conhece. A gente só consegue sonhar com o que a gente tem conhecimento. Então, como é que eu, criança, poderia sonhar em ser psicólogo se eu nem sabia ao certo o que fazia a psicologia? Ou o que era a psicologia? Então, a partir do momento que eu comecei um curso na área de gestão de pessoas, que eu sempre gostei de trabalhar com gente, com pessoas e assim por diante, eu vi psicologia e me apaixonei. Então, concluí gestão de pessoas e decidi fazer psicologia. E, paralelo a isso, eu fiz gestão de pessoas e já fui para a sala de aula. Então, aquele sonho de criança de ser professor, eu mantive. Então, até hoje, eu sou professor e sou psicólogo. Então, continuo atuando na sala de aula e também como psicólogo. Alex, o que é bom, desse teu relato é que é uma das coisas que a gente desmistifica também para esse jovem, que é justamente essa questão do leque de oportunidades que uma profissão pode ter, que você ainda continua como docente, e também que uma escolha nem sempre ela é assertiva de imediato, porque às vezes tem esse anseio, esse medo de, fiz uma escolha, e se não for aquilo? Então, você está aí mostrando para a gente que isso acontece, e que isso pode acontecer e que ao longo do caminho a gente pode ir vendo outras questões, Então, fala para a gente também aí, já falando um pouquinho dessa tua escolha profissional, como é o dia a dia desse profissional psicólogo? Inclusive você que atua não apenas como psicólogo dentro das organizações, da orientação profissional, mas principalmente na psicologia clínica. Como você falou, também atuo na psicologia clínica, e o grande diferencial que eu atuo na psicologia clínica organizacional. Para a psicologia clínica, a diferença é que a gente vai lidar muito com o sofrimento, com o sofrimento do outro. E é muito comum a gente pensar que ninguém vai buscar terapia para dizer que ganhou na Mega Sena. Geralmente as pessoas vão buscar terapia quando estão com alguma dificuldade, estão passando por algum sofrimento, estão tendo alguma dificuldade de lidar com algumas questões. Então é nesse momento que o indivíduo busca o acompanhamento psicológico. Então a psicologia clínica ela vai lidar, na maioria das vezes, com o sofrimento humano, com a dor do outro, e o psicólogo é esse profissional que vai auxiliar essa pessoa a atravessar essas dificuldades durante esse processo. Então, o psicólogo clínico é a pessoa que vai auxiliar esse indivíduo que está em sofrimento, que está com alguma demanda, com alguma dificuldade, a lidar com as suas questões e se manter de pé, e se manter firme no caminhar da sua vida. Então, eu acho que é uma das áreas que eu tenho bastante orgulho em atuar. Acho que as três áreas eu sou muito feliz, tanto na educação, tanto na psicologia clínica, na psicologia organizacional, que eu trabalho especificamente com orientação profissional e assim por diante. Eu acho que não tem preço, quando você vê os frutos do que você planta, lidando ou atuando nessas áreas. Massa. E fala pra gente, os desafios, porque a gente sabe que toda profissão, eu costumo dizer que tem as dores e as delícias daquele ser profissional. Então, fala para o pessoal quais foram os maiores desafios que você encontrou e o que é bom também, da atuação, para quem se identifica com ela poder seguir por esse caminho. Eu acho que desafios são algumas questões que a gente precisa levar em consideração para fazer essa escolha. Primeiro pensar, quero ir para a sala de aula, o que é que eu preciso
ter, ou o que é que eu preciso desenvolver para atuar na área da educação. Eu acho que uma característica fundamental nas 3 áreas aí é a paciência. Então, muitas vezes a gente quer ir para a psicologia, mas não tem paciência. Tá? Ou quer atuar na sala de aula, a gente não tem paciência. É possível que não tenha? É, mas é possível que você trabalhe e aprenda a ter. Então, é muito interessante que às vezes tem pessoas, quero ser professor, mas não tem paciência nenhuma. Mas será que vale a pena eu desistir de ser professor, ou será que vale a pena eu trabalhar a minha paciência? Colocar em prática, desenvolver essa habilidade de ser mais paciente, ter mais paciência, de saber ouvir, de levar em consideração a dor do outro, o sofrimento do outro. Eu acho que tudo isso, que são desafios que a gente precisa exercitar. A questão da empatia, a questão de você saber que o seu papel naquela área ele é fundamental, ele é relevante, que vai contribuir com o crescimento do outro, pessoal, profissional, acadêmico e assim por diante. Verdade. E assim, você falou todos esses desafios, essa questão da empatia. Outra coisa que a gente observa muito na atuação do psicólogo hoje é que as pessoas procuram também, não só para lidar com dores, mas também para evitar essas dores. Fala um pouquinho sobre esse essa nova busca desse profissional de psicologia com esse cuidado da saúde mental. Muitas vezes a busca é de uma forma preventiva. Isso. A gente prevenir o adoecimento. Um exemplo que eu trago é a questão da ansiedade. A ansiedade ela pode ser uma característica de personalidade, mas ela também pode passar a ser um transtorno, um transtorno mental, um transtorno de ansiedade, que existem várias classificações aí. Então a gente pode buscar um acompanhamento para que a gente não venha desenvolver esse transtorno. A gente pode buscar um acompanhamento para que a gente não venha desenvolver uma depressão, um adoecimento, uma dificuldade, uma questão até mesmo da própria segurança. Um exemplo de pessoas que são muito tímidas, mas precisam desenvolver essa característica porque elas precisam apresentar um trabalho na faculdade, elas precisam ter o desempenho aí no seu trabalho, e muitas vezes essa dificuldade passa a atrapalhar. Então eles podem se buscar ajuda para trabalhar essa timidez, para trabalhar essa insegurança, se fortalecer e aprender a lidar com isso. E fazer com que essa questão não venha atrapalhar o seu dia a dia, não venha trazer prejuízos para a sua vida. Então acho que um dos principais objetivos aí, essa questão preventiva, quando é que a gente vai buscar ajuda? Quando algumas questões estão trazendo prejuízos para a nossa vida, está nos atrapalhando, trazendo algumas dificuldades. Muito bom. E assim, para a gente finalizar a nossa conversa, se a gente deixar de falar muito aqui, mas para a gente finalizar, dá dicas, fala para o pessoal que tem interesse pela área, ou às vezes ainda não despertou e está buscando aí, que dicas você daria para esses estudantes, para esses jovens que querem ingressar na área de psicologia? Algumas dicas, O mais importante é a gente levar em consideração a questão do autoconhecimento. O que é que eu gosto de fazer, o que é que eu não gosto, como é que eu me vejo amanhã, me vejo num consultório atendendo pacientes, atendendo 5 pacientes, um atrás do outro, Isso para mim vai me dar prazer, tá? É isso que eu me vejo fazendo, Eu me vejo lidando com o sofrimento do outro sem que isso traga questões para a minha vida, ou traga prejuízo e não me deixe também mal diante disso, De fato eu estou preparada para lidar com isso. Tá? A questão do autoconhecimento, conversar com profissionais da área, como é que é o dia a dia, quais são as principais atividades, como é que está o mercado hoje para a área de psicologia, quais são as dificuldades que é possível que a gente encontre, quais são as facilidades, tudo isso, Kathleen, eu acho que é importante a gente levar em consideração. E imaginar um pouco como é que eu me vejo amanhã, o que é que eu me vejo fazendo amanhã, o que é que eu vou acordar às 6 da manhã e dizer amanhã eu vou atender, ou amanhã, infelizmente, eu vou ter que atender. Tá? Então, tudo isso eu acho que perpassa pela questão do prazer, que são questões aí que não tem preço, tem valor. Em tudo isso que você trouxe, seria também essa questão não só monetária, para a gente escolher a profissão, mas também encontrar o propósito, E para isso, como você falou, essa questão do autoconhecimento é importantíssima, que é uma das ferramentas que a gente utiliza muito nesse processo de autodescoberta para tudo na vida. Então, para que a gente possa aí se despedir, finalizar esse processo, o que mais você poderia falar para esses estudantes, aqueles que não escolheram psicologia, mas que estão indecisos aí em diversas outras áreas, você enquanto orientador profissional? Eu acho que aí, como eu falei, uma das coisas fundamentais é o autoconhecimento, Buscar conhecer as profissões, buscar avaliar como é que está o mercado, tá? Como é que eu pretendo fazer um curso ou uma escolha que o mercado, de fato, atualmente, ele não tem espaço para essa área.
Tá? Eu acho que é importante a gente fazer toda essa avaliação, né? Acessar os sites, né? As universidades, quais são as disciplinas que eu vou cursar, né? Como é que eu quero fazer engenharia e eu não gosto de cálculo? Né? Como é que eu quero fazer psicologia, que é uma área de humanas, né? Que não é da área de saúde, e não gosto de ler? Tá? Então, preciso justamente pesquisar, né? Conversar com as pessoas do dia a dia que atuam nessa área, né? E fazer uma investigação mais profunda. Tá? A graduação em psicologia é 5 anos, né? Será que eu me vejo 5 anos estudando isso, né? Será que eu tenho prazer em estudar aquelas áreas, aquele conhecimento e assim por diante? Eu acho que aí são algumas questões, Kathleen, que vai facilitar o indivíduo fazer uma escolha mais assertiva. Né, buscar informações, né, buscar entender as características, né, nossas de personalidade, tá? Isso para mim é algo que eu consigo lidar, isso eu não consigo, né, eu tenho dificuldade, tenho facilidade. Eu acho que tudo isso são questões, né, que possibilitam que o indivíduo faça uma escolha mais assertiva. E caso ele escolha, né, e ele não se identifique, não há problema nenhum nisso. Super natural, né? Super natural. A gente vai buscar, né, outras possibilidades, tá? Isso, Lembra do verdade. meu processo inicialmente, eu comecei com uma área, né? E hoje atuo em outra área, tá? E vim gostar da outra área estudando. E isso muitas vezes acontece, o aluno começou lá em engenharia, mas teve uma disciplina, né, que de fato os olhos deles brilhou para essa outra área, tá? E não há nenhum problema nisso, tá? Então a gente precisa muitas vezes, né, se desprender dessa questão de eu tenho que fazer a escolha exata, certa naquele momento. A gente vai escolher o que é possível para aquele momento, né? Se der certo, ótimo, tá? Se não der, a gente vai fazer uma outra escolha que seja mais pertinente à nossa realidade e o que a gente gostaria, né, de vivenciar aí no futuro. Então, ok. Alex, muito obrigada pela nossa conversa, né? Também obrigada por poder apresentar aí um episódio do IE Orienta e até a próxima, pessoal. Tchau!